Quero trazer algumas das reflexões que o padre exorcista, padre Gabriele Amorfi, coloca em um de seus livros. Os livros do padre Gabriele são fantásticos a todos que querem revisar os ensinamentos da nossa fé, querem aprender um pouco mais, lembrar de certas coisas e ter relatos impactantes de um padre exorcista. Eu vou trazer algumas reflexões que eu brinco que é a catequese do padre Gabriele, que ele nos lembra do que a nossa fé é feita. E essas reflexões vêm do livro O Sinal do Exorcista, que é um dos livros do padre Gabriele. Aqui ele comenta da pregação pública de Jesus, pois que o tempo está cumprido e se aproximou o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus, pelo simples fato de ter encarnado, considera já cumprida sua missão, tanto que apresenta todos os efeitos da redenção como já atualizados. E quais os efeitos da vinda de Jesus Cristo? Primeiramente, o tempo de Deus está cumprido, isto é, terminou a longa espera do Salvador prometido a nossos pais. O segundo conceito é: se aproximou o reino de Deus. O paraíso é aberto, pronto para acolher todos os homens nessa missão de redenção divina. As portas estavam fechadas após a rebelião de nossos pais contra Deus. E agora nós voltamos a ter as portas do paraíso abertas. Além disso, antes o corpo padecia a total corrupção, porque tu és pó e em pó te hás de tornar. Porém, isso era reflexo do pecado, consequência do pecado de Adão. Jesus, ao afirmar que se aproximou o reino de Deus está próximo, quer nos dizer que o paraíso está próximo, porque se abre para a alma humana imediatamente após a morte. A alma, depois da morte, dirige-se imediatamente ao paraíso, que é a meta para a qual foi criada. Contudo, sabemos, como já vimos, que a alma também pode ir para o purgatório ou ainda direto para o inferno. Inferno que não foi criado por Deus e sim pelos demônios que se afastaram dele, como está em outro áudio e é sempre enfatizado pelo padre Gabriele. Assim como o padre Gabriele sempre fala do quão mais difícil o trabalho dele como padre exorcista se tornou desde que pessoas começaram a acreditar que elas teriam mais de uma vida. Então elas pararam de aceitar a verdade cristã de que nós só temos essa breve vida para estar com Cristo e em Cristo, e depois disso, assim que morremos, vamos direto para céu, inferno ou purgatório. E que a armadilha de acreditar que não é o fim, eu volto outra vez, reencarnarei em outras vidas, é um dos grandes empecilhos para o trabalho dele como padre exorcista e uma grande causa de malefícios ainda na Terra. Padre Gabriele continua enfatizando: esta é a grande conquista obtida pela morte e ressurreição de Cristo, uma morte que anulou as consequências do pecado original e que representa a abertura do paraíso, a vitória sobre a morte, ao ponto de que a alma passa a ter acesso imediato ao céu, e a ressurreição do corpo, que se tornará imortal, como o corpo ressuscitado de Cristo. Este evento acontecerá quando chegar o fim do mundo, tempo em que ocorrerá, enfim, a ressurreição da carne. Então, ele sempre enfatiza que essa seria a verdade de quem segue Jesus Cristo. E o terceiro conceito, arrependei-vos, mostra a necessidade de uma mudança de vida. Se até aquele momento o homem olha só a vida terrena, preocupando-se exclusivamente com o bem-estar do ser humano, sucesso, ganhos e prazeres, agora não é mais assim com Jesus Cristo. A preocupação principal passa a ser o paraíso, que é eterno. Todo o empenho da atividade humana se vê orientado para essa meta final.
Também aqui é radical o contraste entre os esforços de Jesus por fazer-nos olhar para o céu, nossa pátria final, e os esforços de Satanás, porque todos se voltem aos prazeres da terra. Quarto conceito: crede no Evangelho, eis o caminho para a obtenção de tudo quanto Cristo nos propiciou. Devemos crer nele e seguir seus ensinamentos. Por esse motivo, dizemos que o cristianismo não é uma doutrina, mas uma pessoa. Ser cristãos significa imitar a Jesus Cristo, seguir Jesus Cristo, viver de modo que seja Jesus Cristo a viver em nós. 2 princípios muito simples nos dizem como se faz para viver em Jesus Cristo. Os 2 mandamentos da caridade. O primeiro, para que amemos ao Senhor nosso Deus com todo o coração, toda a mente e todas as forças. Além de amar a Deus sobre todas as coisas, o segundo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ama o próximo como a ti mesmo. Padre Gabriele também lembra que amar a Deus sobre todas as coisas é também observar as leis dadas por Deus. Essas leis ditadas pelo amor e criadas para o nosso bem. Se o homem as observa, vive verdadeiramente como homem. Se não as observa, decai em um abismo sem fundo. Em outro comentário, existe um relato de exorcismos que o Padre Gabriele estava fazendo com o seu mentor, que um servo de Deus e cristão exemplar, e seu professor, de certa forma, como padre exorcista, Padre Cândido Amantini. Ele aprendeu com o Padre Cândido que contra certos poderes, contra certos espíritos, Nossa Senhora é vencedora sempre. Por isso é tão importante rezar para ela antes de um exorcismo. Para um único piscar de olhos dela, fecham-se as portas ao mal. Rezar para Nossa Senhora, especialmente o rosário, é saber já de antemão que a batalha será vencida de qualquer jeito. Padre Gabriele, em todos os livros, ele comenta como Nossa Senhora é a grande auxiliadora, a grande mãe, e que não existe padre exorcista que não a veja como a heroína da história, a grande intercessora. E que ela nunca, ao contrário do que pessoas não católicas podem achar, fica muito claro nos livros como Nossa Senhora, ela é tão humilde, ela se anula tanto, que o que humilha Satanás não é Nossa Senhora, é que quando ele olha para Nossa Senhora, ele vê o filho dela. O amor dela por Nosso Senhor é tão grande que nós a usamos de intercessora, de mãe, porque ela foi o ser humano que mais chegou aonde Deus queria que um ser humano fosse. E como ela nunca quer crédito a nada, é sobre levar todos a Jesus, é sobre proteger os filhos e levar a Santíssima Trindade. Os relatos dos padres exorcistas em relação a Nossa Senhora são emocionantes. Padre Gabriele bate na tecla de usarmos o nosso livre-arbítrio para louvar a Deus, amar a Deus, ter fé em Deus, uma fé verdadeira. E Nossa Senhora nunca duvidou, nunca titubeou. Ela foi tentada, como todos nós somos tentados, e ela nunca cedeu a nenhuma armadilha, a nenhum artífice, a nenhuma mentira, a nenhuma dúvida. Nossa Senhora teve a fé mais verdadeira que existiu. Por isso ela amedronta demônios, por isso que ela é uma intercessora tão forte. Ela é o que nós deveríamos ser. E num mundo que pede para nós ter fé em Deus, ela nunca duvidou. Por isso a intercessão dela é tão forte, por isso ela é uma mãe tão incrível e por isso a Santíssima Trindade ama Nossa Senhora tanto e não se ofende com
a ajuda dela. Pelo contrário, acha lindo. Padre Gabriele também faz uma reflexão sobre o mal que acontece no mundo. Ele viu muita coisa, muitas tristezas, doenças, possessões, e ele tem algo a dizer para todos nós. O mal é um mistério insondável. É uma perversão tremenda o fato de que fascine tantos homens. Não obstante, é assim. O homem, muito frequentemente, colocado diante do bem, escolhe o mal. Por quê? Não sei dizer e ninguém o sabe. Por que Satanás se rebelou contra Deus? Trata-se do mistério insondável da liberdade, que é um dom precioso que Deus nos deu, mas que, quando mal usado, é uma arma potencialmente perigosa. Em geral, porém, pode-se dizer uma coisa: muitas vezes deixamos que o mal entre aos poucos dentro de nós, quase de modo imperceptível. Porém, por menor que seja a abertura que deixemos, ele entra cada vez com maior força, e sem que percebamos. Logo, essa abertura se torna uma porta escancarada. O diabo sempre usa essa tática. Se existe uma palavra-chave que reflete sobre os mistérios da nossa existência e por que certas coisas acontecem, apesar de tudo, é o livre-arbítrio. Por isso que nos livros do Padre Gabriele ele sempre nos relembra sobre a nossa fé e nos chama a refletir sobre o uso da nossa liberdade. Quero finalizar com uma reflexão e também do livro O Sinal do Exorcista. Por que que os católicos têm a imagem em seu coração, em suas casas, nas igrejas, em sua alma, a imagem de Jesus Cristo crucificado? Por que a nossa cruz não é vazia? Ele ressuscitou, ele venceu a morte. Mas ele se sacrificou por todos nós com a pior morte, a morte mais dolorosa, longa e humilhante da história. Nada que aconteça conosco se iguala aos sofrimentos de Jesus. Isso não é uma competição, é um afago na alma, uma esperança no nosso coração. Seja lá o que nós passamos nessa vida, Jesus passou por coisas infinitamente piores por nós. E eu termino com essa reflexão de Padre Gabriele. Por 26 anos eu fui até o Padre Pio em São Giovanni Rotondo. Sim, o Padre Pio de Pietrelcina. Um dia, enquanto falava com uma senhora idosa, aproximei-me de uma de suas filhas espirituais. A pobre mulher, cheia de tantas dores que o Padre Pio conhecia, estava a dizer: eu sei, padre, que não há comparação entre meus sofrimentos e aqueles do Senhor, mas, em suma, os sofrimentos de Jesus duraram 3 horas. Padre Pio a olhou com compaixão e lhe disse: não sabe que Jesus Cristo está na cruz até o fim do mundo? Certamente, assistindo à celebração da missa do Padre Pio, vivia-se a paixão de Cristo, e ele seguindo fielmente as regras litúrgicas, sem nada acrescentar. Padre Pio e Padre Gabriele nos ensinam que Jesus não ficou, entre aspas, apenas 3 horas naquele martírio. E mesmo que a pessoa diga, não, foram 12, 24 horas, desde o Horto das Oliveiras, não. Ele é crucificado todas as horas do nosso dia, todos os dias até o fim dos tempos. Ele é crucificado, ele se sacrifica por nós em toda a Santa Missa. É sobre isso. Enfim, essas são só algumas reflexões de um dos livros do Padre Exorcista Gabriele Amorfi. Eu tirei essas reflexões do livro O Sinal do Exorcista e é uma pincelada do que ele explica. Eu digo que é uma catequese para relembrar, para ver o que você não entendeu, não aprendeu direito, não lembra, não entendeu. Ele, nos seus livros, ele faz uma catequese, né? E ainda traz relatos de um padre exorcista e que viveu no século XX.
século 20 e 21. Então, ele sabe o mundo em que nós vivemos e quais os discursos que Satanás usa nos tempos modernos para nos atacar e nos afastar de Deus. Então, eu recomendo que todo católico leia os livros do Padre Gabriele, deem de presente, e se alguém tem dúvida de alguma coisa, vai atrás do Padre Gabriele, que ele tem a melhor catequese para tirar todas as dúvidas. Então, leiam os livros dele, que é maravilhoso.